Olá, bem-vindos. Meu nome é Marla. Essa é a aula 22 da disciplina de Biologia Celular. O tema será transporte passivo. A célula possui uma característica muito importante na sua origem e permanece até hoje, que é a permeabilidade seletiva, ou seja, ela seleciona o que entra na célula e também o que sai. Mas não podemos pensar apenas em membrana plasmática. Vamos pensar sempre nesse sistema acontecendo, tanto em nível de membrana plasmática quanto em nível de membrana das organelas. Ou seja, o que faz? Ela seleciona aquilo que vai passar ou não, permitindo a entrada apenas daquilo que é benéfico à célula. Ou seja, vão entrar substâncias necessárias ao metabolismo celular, permanecer aquilo que é importante, os metabólitos intermediários, mas liberar secreções e também produtos residuais. Então, onde que isso acontece pensando em nível celular? Será que é apenas na membrana plasmática? Não, membrana plasmática e membrana de organela. Pensando nas biomembranas, será que vai acontecer nos lipídios ou nas proteínas ou em ambos? Acontece em ambos, mas nós já sabemos que as proteínas são os principais componentes químicos da membrana que exercem a função de transporte. O transporte da célula pode ser de dois tipos: transporte em grande quantidade ou transportes em pequenas quantidades. Hoje vamos falar apenas do transporte passivo, que é um transporte de pequena quantidade. Quando se fala de transporte passivo, tem que estar em mente que é um transporte a favor de um gradiente. Qual gradiente? Eletroquímico. Então, independente de qual molécula seja esses esquemas que estão aí, ele vai ser passivo quando ele atravessa a favor de um gradiente. O que é isso? Se aqui nós temos três moléculas, ou se fosse um íon com carga, se ele sair do lado A para o lado B, é a favor ou contra o gradiente? Se aqui tem 3 e aqui tem 1, a passagem deste lado para este é a favor do gradiente eletroquímico. Diferente, por exemplo, dessa outra estrutura aqui, que poderia ser qualquer molécula ou qualquer íon, que aqui tem apenas um e aqui tem três. Para ver o deslocamento deste lado para este lado, seria contra o gradiente eletroquímico, portanto, já não seria um transporte passivo e sim um transporte ativo. Então, sempre faça esse raciocínio. Passivo e ativo tem a ver com o gradiente eletroquímico. Mas eu sei que o transporte passivo é conhecido por muito como aquele transporte que não gasta energia para ser realizado. O transporte passivo, como vocês podem ver, ele é de diferentes tipos. Difusão simples, que acontece através dos lipídios. Difusão por canais, esses canais são formados por proteínas. A difusão facilitada, que também é uma difusão que acontece por proteína, mas um outro tipo de proteína que é a proteína permease. E por fim, a osmose, que pode acontecer tanto por lipídios quanto por proteínas. Então, vamos ver cada um desse tipo de transporte passivo. Começando pela difusão simples, que acontece via lipídios. Os lipídios, como nós sabemos, possuem a cabeça polar e duas caudas apolares. Portanto, é de esperar que exista uma certa dificuldade em grande parte das moléculas e dos íons passarem por esses lipídios. Por quê? Porque a região interna da bicamada lipídica é apolar ou hidrofóbica. Isso, de fato, impede que moléculas polares e apolares grandes e íons consigam atravessar a bicamada lipídica. Contudo, pequenas moléculas apolares atravessam, assim como gases. A água, apesar de ser uma molécula que é um dipolo, ela apresenta uma baixa massa molecular e, com isso, consegue atravessar a bicamada lipídica. Pensando nestas moléculas que atravessam a bicamada lipídica, será que elas têm a mesma taxa de difusão, ou seja, a mesma velocidade de transporte? A taxa de difusão é diferente. Ela vai ser proporcional a quê? Ao tamanho da molécula que está sendo transportada.
Quanto maior, mais devagar. Quanto menor, mais rápido. Também vai ser proporcional ao gradiente eletroquímico. Quando atinge o equilíbrio, para. Quando está equilibrado, para. Trazendo sempre uma analogia para vocês lembrarem desses conceitos científicos. A difusão por canais, ela vai acontecer através de proteínas canais. As proteínas canais são proteínas transmembranas multipasso. E o formato que ela alcança dentro da bicamada lipídica é este tipo de formato, ou seja, tem uma luz no meio da proteína formadora de canal. E através desta luz, através deste canal, então, passam as moléculas por estes canais. Bom, como vocês viram no GIF, estão vendo novamente, não há ligação entre aquilo que está sendo transportada e o próprio canal. É uma passagem, como essa analogia que eu faço, num canal simplesmente o barco passa, não interagindo com a estrutura. Os canais que fazem transporte, eles são de dois tipos, e a classificação deles é conforme o diâmetro dos poros. Quando o poro é menor, quando o poro é maior, é chamado poro aquoso. Como o próprio nome diz, tá aí, é um poro que vai fazer transporte de água, também conhecido como aquaporina. Ou simplesmente os poros aquosos também incluem aqueles poros que nós já estudamos, que são as junções comunicantes, e os poros denominados porinas, presentes na membrana plasmática, assim também como na membrana das mitocôndrias. As aquaporinas realmente têm uma distribuição grande no nosso corpo e ela é responsável pelo transporte de água nas nossas células, mostrando novamente a importância desse composto químico para a vida. O outro tipo de canal são os canais iônicos, como o próprio nome diz, eles são importantes para o transporte de íons, principalmente sódio, cloreto, cálcio. Como é a passagem de moléculas através dos poros? Lembrando que estamos falando de transporte passivo a favor de um gradiente. Como que passam os íons ou essas pequenas moléculas através dos canais? Também é um canal. Este canal é formado por uma proteína transmembrana que dá várias voltas, deixando o eixo central vazio, que é o próprio canal. Neste eixo central, nada mais temos do que os aminoácidos que formam essa proteína. Esses aminoácidos têm carga. Então, a taxa de difusão da substância que vai ser transportada, ela vai ser proporcional à polaridade. Ou seja, se esse canal tem uma carga positiva, vai ter que ter uma atração entre aquilo que está sendo transportado. Ou, se tiver uma repulsão, não vai transportar. Então, a taxa de difusão, ou seja, a velocidade de difusão, tem a ver com a polaridade, atração ou repulsão. Também tem a ver com o equilíbrio. Depois que alcança o gradiente eletroquímico, novamente fazendo uma analogia, alcançou o gradiente, para de fazer o transporte passivo. Será que esses canais estão sempre abertos e eles só vão parar de transportar quando atinge o equilíbrio? Na verdade, não é uma porteira aberta, existe um controle desses canais iônicos. Então, ora os canais estão abertos, ora os canais não estão abertos. Existem os canais que não são controlados de fato, eles ficam permanentemente abertos, mas alguns são controlados. E esses são, na verdade, os canais controlados, é a maioria. Eles ficam fechados e só abrem quando recebem um sinal. A pergunta é: qual é o sinal que faz o canal abrir? São diferentes. Por exemplo, o potencial elétrico. Conforme a mudança de polaridade da membrana, abre o canal.
ou um mensageiro químico. Ao se ligar nesta proteína que forma o canal, esta proteína abre e aí é possível transportar aquela molécula. Então, depende de um ligante, que são hormônios ou neurotransmissores. Ou ainda um sinal químico, que é o próprio citoesqueleto da célula, como nós já vimos no interior da célula, no lado voltado para o citosol, o citoesqueleto é preso à membrana. E esse citoesqueleto vai direcionar, sim, a abertura e o fechamento desses canais. Um exemplo prático da importância dos canais, vou trazer para vocês os canais de hidrogênio. Na tuba uterina, o ovócito, ele só é fecundado, pelo menos na maioria das vezes, ele é fecundado numa região muito específica, que é um terço médio. O que acontece nessa região? Tem uma baixa concentração de zinco e alta concentração de anandamida. Essa concentração do meio exterior ativa canais de hidrogênio, ou seja, transportam íons para fora, consequentemente o pH interno aumenta. O pH interno aumentado do espermatozoide dá um vigor extra para esta célula, para o gameta masculino. Então, suas mitocôndrias vão atuar mais, o seu flagelo vai bater com um vigor maior e este movimento mais vigoroso do espermatozoide consegue romper todas as barreiras que tem no ovócito e assim fazer a fecundação. Vimos então até agora simplesmente transporte ativo. Esse último que estamos vendo é o transporte por canais. Mas tem proteínas que também fazem transporte ativo e não formam canais. São as proteínas que fazem a difusão facilitada. Como o próprio nome diz, é uma proteína que facilita o transporte. Essas proteínas também são transmembranas, também são multipassos. A diferença é que essa proteína, para fazer transporte, ela tem que se combinar com aquilo que vai ser transportado. Então, existe uma seleção, ela é altamente seletiva. A permease geralmente só existe uma permease para cada molécula que vai ser transportada. Mesmo que a mesma molécula tenha várias permeases, a permease é específica, ela só transporta aquele tipo específico de molécula. E ela vai combinar sim com aquilo que vai ser transportado. E a proteína permease, ao se combinar com a molécula que vai ser transportada, ela muda a sua configuração. Então, tem a mudança de configuração, como vocês estão vendo aqui, e aí sim ela faz o transporte. O que ela transporta? Pequenas moléculas orgânicas, como carboidratos, aminoácidos e também íons. O interessante é que esse tipo de transporte, o transporte realizado por proteínas, no caso aqui a proteína permease, ela tem uma taxa de difusão maior do que aquele transporte realizado pelos lipídios. Nós vimos que os lipídios também transportam pequenas moléculas, mas a taxa de difusão aqui pelas proteínas permeases é maior. Um exemplo desse transporte, um exemplo muito comum da difusão facilitada, é o transporte da glicose. Sabemos que a glicose é a primeira molécula que as nossas células vão usar para produzir ATP. Então, existe toda uma engenharia para o transporte da glicose para onde? Para dentro da célula. Esse transporte pode ser realizado através de uma difusão facilitada. Como nós estamos vendo aqui, tem a permease que faz o transporte da glicose. A glicose, ao se encaixar na permease, provoca uma mudança estrutural da permease, que então libera a glicose para dentro da célula. No GIF vocês estão vendo essa mudança estrutural. Obviamente que isso aqui é um esquema, não representa a estrutura química da glicose, mas os esquemas são usados para facilitar nosso entendimento de um conteúdo científico.
Portanto, a glicose é transportada para dentro da célula. Mas será que infinitamente a glicose vai ser transportada para dentro das células? Não, tem que haver um controle dessa difusão. Uma das formas de controlar a difusão da glicose é retirar da membrana plasmática esses receptores. Então, aqui nós temos o receptor, a permease, que faz o transporte da glicose. Quando não há mais necessidade de glicose para dentro da célula, uma forma de controlar o excesso de entrada da glicose é fazer o quê? Fazer a endocitose da membrana plasmática. Ou seja, na membrana plasmática onde tem essas permeases, ela forma uma vesícula endocítica e mantém ali no interior da célula, no seu citoplasma, essa vesícula. Havendo necessidade de trazer para dentro da célula mais glicose, funde essa vesícula na membrana plasmática e disponibiliza essas permeases para trazer para dentro mais glicose. Então, até agora vimos vários exemplos de transporte que não gasta ATP porque é a favor de um gradiente eletroquímico. E o último desse transporte é o famoso transporte da água ou osmose, o movimento da água de uma região de baixa concentração de soluto para uma região de alta concentração. O que é essa alta concentração? Poderia ser um sal, poderia ser uma água, é de algum soluto. E o que vai mudar de lugar? O que vai ser transportado? Não é o soluto, desta vez é a água. E por onde a água se transporta? Ela pode ir via lipídio, via proteína. Lembra dos canais? Pode ser por ambos. Então, como nós estamos aqui enxergando no esquema, é o transporte da água de um lugar para o outro, via lipídios, via canais, sempre indo em direção aonde tem mais concentração, para o meio hipertônico. Aqui também estamos vendo nesse GIF que o que está mudando é a concentração da água. No caso aqui está representado por este ciclo azul, por esse círculo azul. Então ele vai de onde tem água para um lugar que tem menos água em relação à quantidade de soluto. Neste outro aqui nós também vemos esse transporte da água, no caso aqui por um canal muito especial que é a aquaporina. A água ela é transportada tanto em célula animal, quanto vegetal, quanto procarioto, enfim. O transporte da água dá em qualquer ser vivo. Acontece o seguinte, falando um pouquinho independente do tipo de célula, como que se dá esse transporte? O transporte sempre vai ser a favor do gradiente eletroquímico. Aonde tem muito soluto, a água vai naquela em direção, mesmo que isso signifique que a célula vai perder água. A tendência da célula é buscar o equilíbrio, e isso acontece através do transporte passivo. A busca do equilíbrio é através do transporte passivo. Quando os meios são iguais, então não tem transporte nem de um lado nem para o outro. Ou a quantidade que sai é a quantidade que entra. Mas quando o ambiente tem muito sal, o que vai acontecer? Vai sair a água de dentro da célula. E quando a célula ela está no meio hipotônico, significa que a célula ela está hipertônica em relação ao meio e aí vai entrar bastante água para essa célula. Comparando então agora a célula animal e vegetal, no meio isotônico, a quantidade de água que entra e sai vai ser igual, tanto animal quanto vegetal, quanto se fosse procarioto. Quando o meio tem muito sal, vai sair água da célula vegetal e da célula animal. A célula animal fica nesse formato aí, ó,
que ela fica com algumas pontinhas. Já a célula vegetal é super fácil a gente observar isso, é o que nós estamos vendo aqui nessa imagem. A saída da água concentra os pigmentos da célula e aí é possível a gente observar que o citoplasma diminuiu o seu volume. Diminuiu por quê? Porque saiu água. Né? Agora, se esta célula está no ambiente que ela tem mais concentração de soluto, mais concentração de sais, por exemplo, do que o ambiente, o que vai acontecer? Vai entrar água. Na célula animal, a entrada da água pode ser tão grande a ponto de romper essa célula. O que acontece nas células vegetais? Elas suportam a grande diferença osmótica. Por quê? Porque a parede celular ela faz uma pressão contrária, ela limita a entrada da água. Na célula animal ocorre a plasmólise. A célula voltando ao normal, a célula pode voltar também ao seu estado normal. Pensando na célula animal, dentro do tecido, nos tecidos animais, então, as células vão estar presentes, rodeadas pela matriz extracelular, que é rica em sódio, em cloreto. E existe um equilíbrio entre a célula e a matriz. Pode ser que o meio modifique as suas concentrações. E essa água presente nas células, a tendência seria o quê? Seria sair, mas de forma ativa, principalmente pela bomba de sódio e potássio, ela vai manter as condições ideais da célula, promovendo então um equilíbrio osmótico. Pensando em algo assim do nosso dia a dia, pensa numa carne. Então, será que quando a gente põe sal nessa carga, a única coisa que acontece é a saída de água de dentro das células? Então, isso significa que a carne nunca teria sal. A gente ia sempre comer carne sem sal. Não, na verdade, o sal também entra. Existe o transporte do sal. E isso não quer dizer que não exista transporte de água. Existem os dois tipos de transporte. Você deve ter percebido que quanto mais fina a carne que você corta, mais o gosto do sal você sente. Provavelmente aqui no meio de uma carne dessa, você não sentiria este sabor do sal aqui, porque ainda não atingiu as células bem ali do meio, né? O sal, ele é utilizado, por exemplo, no charque. Né? E aqui em Pelotas a gente tem essa cultura do charque. O que o sal faz? O sal ele vai atrair as moléculas de água. Então as moléculas de água elas vão sair de dentro da célula. Por quê? Porque o meio externo da célula está mais hipertônico. Com isso, dentro da célula vai ficar menos água. E qual a importância de tirar água de dentro da célula? Por quê, gente? Para os micro-organismos viverem, eles têm que ter água. Se a carne não tem água no seu interior, ali os micro-organismos não vão conseguir sobreviver. Então, quando ainda não existia geladeira, essa era uma forma de conservação da carne. E aí depois pegava esta carne já salgada, colocava no sol para quê? Para ver a evaporação daquela água que ficou presa no sal. Então, hoje nós vimos transportes passivo, onde não há gasto de energético, porque é a favor de um gradiente eletroquímico. Essas são algumas referências das imagens. Esse conteúdo está no capítulo 6 do livro Práticas em Biologia Celular. Até o próximo.